Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, nesta 31ª semana do nosso tempo comum, para que possamos juntos mais uma vez meditar a palavra de Deus. Hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas no capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: Qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós concluímos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 14 do Evangelista São Lucas, onde nós víamos esta série de ensinamentos da parte do Senhor, a vivência da gratuidade, a resposta firme que devemos dar ao seu seguimento, ao convite que o Senhor realiza a cada um de nós. Hoje, ao concluirmos este Evangelho, nós vemos o Senhor que nos fala justamente das atitudes que devemos ter para que possamos ser verdadeiramente seus discípulos. Ele nos convida então a 3 atitudes por meio de 3 verbos. Primeiro, a nos desapegar. Ele nos fala que é necessário nos desapegarmos do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, até da sua própria vida, para que possamos, de fato, sermos seus discípulos. E é claro, o mesmo Cristo não nega os mandamentos e nos recorda que a família é verdadeiramente importante. E assim devemos honrar o nosso pai, devemos honrar também a nossa mãe, devemos valorizar a nossa realidade familiar. Mas com este exemplo, Cristo quer nos recordar que devemos nos desapegar de tudo aquilo que nos impede de vivermos o discipulado. Às vezes, esse desapego passa pela realidade familiar, mas passa também pela realidade material, os bens que possuímos, passa muitas vezes pelas atitudes que nós temos ao longo de toda a nossa vida. É por isso que esse desapego, ele é muito mais abrangente, porque ele cai na linha da renúncia. É renunciar a nós mesmos, é renunciar às nossas vontades, é renunciar aos nossos prazeres, para que o Evangelho de Cristo possa estar ao centro da nossa vida, para que o Evangelho de Cristo possa verdadeiramente ser a razão do nosso viver. É por isso que esta é a primeira atitude que nós devemos ter, nos desapegarmos, renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Depois ele nos convida a carregar a nossa cruz. Nós muitas vezes somos levados a pensar na vida cristã unicamente como um caminho de rosas e nos esquecemos que as rosas têm também os seus espinhos. E por isso seguir Jesus é carregar a nossa cruz, é sabermos suportar as dificuldades da vida, é sabermos suportar tantas situações que vão se mostrando diante de nós justamente porque nos colocamos no seguimento de Cristo, suportar as perseguições,
suportar as calúnias, suportar muitas vezes as pessoas que vão caçoar da nossa fé. É isto que é carregar a cruz. É necessário que saibamos suportar tudo por amor de Cristo. Suportar tudo por amor do Evangelho de Cristo. E por fim, ele nos convida a caminhar atrás dele. É interessante este gesto que Cristo convida-nos a praticar, porque justamente quando se andava, quando se caminhava, o Mestre ia sempre à frente e os discípulos atrás. E assim, quando o Senhor nos convida a caminhar atrás dele, é deixarmos que ele possa ser o nosso guia, é deixarmos que ele possa ser aquele que vai nos apontando os caminhos, que nos conduzem, que nos levam ao reino dos céus. É recordarmos que ele é o Mestre e nós somos os discípulos. É dele que devemos aprender, é a ele que devemos seguir, é a ele que devemos imitar. É isso que hoje o Senhor nos ensina quando nos convida, portanto, a essas três atitudes. Nos desapegarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta do Evangelho, caminharmos com Ele, carregarmos a nossa cruz, sabendo que Ele é o Mestre e nós somos seus discípulos, sabendo que no caminho que trilhamos com Cristo teremos as dificuldades, mas não deve ser este o motivo do nosso desânimo. E com as parábolas que Cristo conta para nós, ele reforça mais uma vez tudo isso. Existem atitudes, existem compromissos que firmamos com Cristo e com o seu Evangelho, e dos quais nós não podemos fazer menos. Porque se fazermos menos desses compromissos, dessas atitudes que firmamos com Cristo, seremos esse construtor imprudente, seremos um rei imprudente que começa, mas não termina, que promete, mas não cumpre. É por isso que hoje, quando o Senhor nos fala, usando esses dois exemplos, é este convite, então, para renunciarmos a tudo, para que possamos ser seus discípulos, e de recordarmos que ser discípulo de Cristo exige que acolhamos as exigências do Evangelho. Exige que acolhamos aquilo que a Igreja nos ensina, que acolhamos aquilo que Cristo nos aponta. Por isso, hoje, somos convidados mais uma vez a reafirmar o nosso firme compromisso de seguir a Cristo, nos desapegando daquilo que nos afasta dele, carregando a nossa cruz, caminhando atrás dele e assumindo todas as exigências do Evangelho. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.